Olá, amigos, amigas do programa Castelo Forte. É sempre uma oportunidade interessante de termos conversas, diálogos com pessoas que de uma forma ou outra colaboram, servem aqui na nossa região, através de programas, através de entidades que visam a saúde, que visam o bem-estar, enfim, a melhoria da nossa vida como pessoas, famílias e sociedade. Hoje nós vamos conversar com a secretária executiva do programa Vida Mais Viva, Gilmara Scapini, e ela vai contar um pouco para nós o que é esse programa que tem um nome interessante, Vida Mais Viva, e dizer um pouco desse projeto aqui na nossa cidade, o que ele deseja alcançar e o que já tem avançado nesse seu tempo de existência. Gilmara, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Conte para nós o que é o programa Vida Mais Viva. Tudo bem com você? Tudo bem, pastor Eric. É sempre um prazer estar aqui no programa Castelo Forte, trazendo essas informações sobre as ações do programa Vida Mais Viva e juntamente com essas atividades, apoiadores e, enfim, esclarecendo algumas dúvidas que talvez pode vir a surgir na comunidade. Existem muitas iniciativas interessantes que querem ajudar as pessoas em vários sentidos. Aonde é que o Vida Mais Viva quer fazer diferença na nossa sociedade? Onde é que esse programa deseja chegar e o que deseja alcançar? Bom, pastor Eric, como nós estávamos falando meio off, né, antes da entrevista, o programa ele se iniciou em 2011, setembro de 2011, né? E em 2012, mais ou menos, a gente teve a nossa primeira entrevista aqui mesmo, no Castelo Forte, com você, explicando como funciona o programa. Bom, basicamente o objetivo do programa é trabalhar com prevenção e conscientização, né? O programa ele não veio bater de frente com nenhuma outra ação ou algum outro projeto que já esteja em andamento. Pelo contrário, o programa ele veio se fortalecendo com essas entidades, com os nossos apoiadores, com esses parceiros totalmente voluntários, né, porque eles se mantêm através desses apoios e veio contribuir, agregar com essas ações, com esses projetos que já estão em andamento aqui no nosso município. Então, ou seja, a gente foi se fortalecendo com esses apoiadores, né? Porque eles viram no programa essas atividades serem executadas e serem pesquisadas profundamente, né? Que veio de encontro daí a apresentação no Fórum da Drogadição, a pesquisa que foi feita pelo professor Horta, né, e o professor Luiz da Univades, que foi apresentado esses resultados que foram feitos, né, nas escolas municipais, particulares, estaduais aqui do município de Lajeado, que foi o resultado alarmante, né? O uso de bebida alcoólica, entre outras drogas lícitas e ilícitas, nas escolas pelos adolescentes, né? Então isso nos preocupou muito e foi dali que surgiu o programa Vida Mais Viva. Você nos diz que existem entidades, empresas que estão entrando nesse barco, vamos dizer, e estão apoiando esse programa. Como é que funciona isso? Quem está apoiando e que seus apoiadores fazem? De que forma eles então participam desse programa Vida Mais Viva? Bom, o programa, como eu iniciei a fala, ele trabalha com prevenção e conscientização. Então a gente começou nesse meio, né, nas entidades, nos clubes de serviços, nas empresas, juntamente com esses empresários, que tenham essa preocupação diante da sociedade, da comunidade, com os nossos jovens. Então a gente foi ao encontro deles, explicou para eles como funciona o programa, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo, né, com relação ao programa. E foi casando com essas informações de acordo com os trabalhos que essas empresas, né, venham fazendo também com seus projetos, com suas ações. Então, a gente, como eu falei, a gente veio para agregar, para somar. Então, unindo-se essas forças, esses empresários, esses profissionais liberais, essas entidades acabaram nos procurando e formando essa parceria. Hoje,
Até em 2011, como nós estávamos conversando, nós éramos apenas a Alcepro, que é a executora, né, do programa, o Ministério Público através do Dr. Nedimar Facchineto, que eu digo que ele é o pai da criança, né, porque ele trabalha junto comigo e a gente desenvolve essas ações, organiza junto com um grupo de trabalho que é formado por essas entidades e essas empresas que vieram formar essa parceria. Então, a gente foi casando essas informações, né? E desde 2011 a gente começou pequeno, hoje nós somos 9 empresas que apoiam o programa. De que forma, né, que tu me perguntaste? Bom, essas empresas, como elas já praticam alguma ação ou mesmo alguma atividade relacionada a esse tema de prevenção, conscientização com relação ao uso de bebida, ao uso e à venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, eles vieram apresentar essas ações que eles já faziam e nós fortalecer essas ações, né? Então, a gente vai, muitas dessas ações a gente passou durante esses anos divulgando, né, o que eles vêm fazendo no âmbito escolar, né, porque o programa ele está sediado na Secretaria de Educação hoje, né, justamente para estar próximo às escolas, para a gente poder estar trabalhando junto, para a gente estar como é que se diz, em conjunto, fortalecendo essas ideias e essas ações e essas atividades. Então, essas empresas, esses apoiadores, essas entidades vieram e nos colocaram as ações que eles estavam fazendo, a gente acabou se juntando e fortalecendo essas ações. Eles vêm desde divulgar o VT que foi produzido pelos alunos do SEAT, né, o Alberto Torres. Os alunos a gente propôs essa ideia para eles, eles criaram uma encenação e a gente veio a gravar esse VT que passou a vincular nos meios de comunicação. E essas empresas, não é, que são desde casas noturnas, né, como é que chamam os outdoor que tem no município, na cidade, espalhado, eles vinculam esses VTs também, né, de uma forma que impacte, que façam com que as pessoas pensem e que visualizem o programa. Opa, o programa existe, o programa está fazendo alguma coisa. Gilmara, em muitos países já há mais tempo, também no Brasil, se fala da responsabilidade social, por exemplo, de empresas, né? Nesse caso, dá para dizer que mais empresas estão também vendo o seu papel na sociedade, estão assumindo talvez um papel de responsabilidade social nesse sentido. Você concorda com isso? Como é que dá para ajudar mais empresas talvez a entenderem o papel delas na sociedade, talvez dessa forma? Pois não. Realmente, de fato, hoje eu vejo essa importância que as empresas estão dando para a responsabilidade social, desde o meio ambiente, como a educação, esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por esses projetos, por esses programas, e que venham a casar com a visão, né, e a missão dessa empresa também. Porque a empresa, ela tem um objetivo, né, um produto a ser vendido, a oferecer, mas ela também tem que ser consciente com relação a esse produto ou no entorno dessa sociedade, dessa comunidade que essa empresa se faz presente. Então, participando desses projetos, dessas ações que já trabalham essas questões de prevenção e conscientização dentro da responsabilidade social, eles procuram esses projetos, esses programas, essas ações para desenvolver e para aplicar dentro da sua própria empresa, para os seus colaboradores e na comunidade, e isso vai se espalhando. Muito interessante, quer dizer, isso é animador também, né? Ver que a responsabilidade social ela está crescendo em muitos sentidos, inclusive, né, nesse sentido também de empresas olhando para esse lado. Gilmara Scapini, secretária executiva do programa Vida Mais Viva, conversando conosco sobre esse programa aqui em Lajeado, sobre também novas empresas que estão colaborando, apoiando esse projeto. Gilmara, nesses tempos, nesses 2, 3 anos de existência do programa,
aonde você tem percebido os maiores entraves? As pessoas, os indivíduos, as famílias estão entendendo a proposta, estão embarcando nessa canoa ou não? Quais são os maiores entraves para que o projeto, o programa Vida Mais Viva consiga avançar ainda mais? Bom, o programa ele trabalha, todo o trabalho que é desenvolvido por qualquer entidade ou empresa, ela trabalha em cima de um plano de ação, né? E o programa não é diferente. Então, cada ano a gente prepara esse plano de ação para as ações que vão ser realizadas durante o ano. Então, o ano passado a gente se reuniu, ou melhor dizendo, no início desse ano o grupo de trabalho se reuniu e organizou, né, fez esse planejamento desse plano de ações para 2014. Dentro desse plano de ações, hoje, nós temos 33 ações foram programadas para 2014. Né? A maioria dessas ações já foram desenvolvidas. Né? A gente já, dentro do nosso cronograma, já foram realizadas. O nosso foco principal hoje, né, que a gente está organizando e planejando, justamente para fortalecer ainda mais o nosso programa, porque ele já vem sendo fortalecido por essas empresas que aderiram ao programa. Né? Isso para nós já é um ponto positivo, porque se a empresa, aquele empresário, o microempresário ou o grande empresário, ele vê isso dentro da responsabilidade social, a importância dele fazer parte dessas ações que trabalham prevenção, conscientização, para que o problema existente hoje diminua, ao menos. A gente não está sendo ilusório dizer que isso vai acabar, né? Então a gente está sendo realista, que esse problema tem que sim reduzir, né? Quem dera a gente pudesse acabar com o problema. Mas enfim, essas ações, o nosso primeiro foco agora está voltado para o nosso primeiro seminário do programa Vida Mais Viva. Então o grupo de trabalho está se reunindo, está organizando, e dentro desse seminário nós vamos trabalhar 3 questões fundamentais, né? Dentro dessas questões está a educação, saúde, segurança e justiça. Então a gente está buscando palestrantes que estejam voltados, né, para esse tema, que tenham uma caminhada, uma experiência já nessa área, para trazer essas informações para esse seminário. Né? Então a gente está buscando dentro da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Educação, com a equipe pedagógica, quais são as questões que está permeando nas escolas, né? Que eles têm dúvidas, que eles gostariam de discutir mais dentro dessas questões, desses painéis que a gente vai lançar no seminário. Então a gente lançou, né? E em cima disso a gente está trabalhando com esses palestrantes. Então é nesse seminário que a gente vai acabar fortalecendo ainda mais o programa, trazendo a população, a comunidade, esses empresários, esses representantes da comunidade fazerem parte, e os alunos, né, também, que são o nosso foco principal, fazerem parte e construir esse programa e essas iniciativas. É justo dizer que nós estamos falando aqui de uma certa mudança de pensamento, de paradigma, até quase que mudança em questões culturais, quase, em como se vê o álcool, como se relaciona com o álcool, qual é o papel dele na vida das pessoas. E isso certamente é algo que exige paciência e é um trabalho de longo prazo, daria para dizer isso? É um trabalho que já, como a gente sempre diz assim, que para destruir é rápido, né? Para contornar, consertar aquilo que foi deteriorado, digamos, ou quase deteriorado, é uma construção a longo prazo,
Então a gente tem que trabalhar com calma, devagar, se inserindo aos poucos e trazendo essas informações técnicas, né? Essas pesquisas que já estão sendo desenvolvidas ou que já foram efetuadas e trazer a público, né? Divulgar isso para que as pessoas reflitam, para que elas sintam esse impacto e que elas pensam a respeito e que elas discutam a respeito. E que não só discutam e reflitam, mas que elas ajam também. Porque é muito cômodo você ficar sentado, observando as coisas acontecerem e não fazer nada. Somente criticar, às vezes até fazer aquela crítica que destrói, não é uma crítica construtiva, né? E não fazer nada. Então, eu penso que a gente tem que, sim, levantar da cadeira, se mostrar, dar como é que se diz, o rosto à tapa mesmo, né? E enfrentar essas situações que a vida nos impõe. Quer dizer, isso é extremamente esperançoso, né? E isso que a gente precisa, pessoas que se interessam e, como você disse, que vão e se oferecem para colaborar. E ainda dentro desse nosso diálogo aqui, nós temos lido ultimamente aqui na região, aqui em Lajeado, de que o programa Balada Segura está sendo preparado para que também aconteça aqui em Lajeado. Se você puder contar para nós, explicar um pouco o que é o programa Balada Segura, para a gente entender qual o objetivo dele, o que talvez vai acontecer aqui em Lajeado através desse programa. Bom, o Balada Segura eu não tenho assim conhecimento total assim da causa, né? Mas o que a gente sabe, o que a gente já leu e pesquisou a respeito e conversou com algumas pessoas sobre a Balada Segura, é que ela funciona de forma preventiva e de conscientização, exatamente como o programa, né? E por fim, a fiscalização, né? Então, a Balada Segura, o que ela vem trazer? Vem trazer essas questões para os jovens, para que eles discutam, para que eles reflitam, né? Que eles não podem ir para uma balada para beber e depois pegar a direção, né? Então, isso eles têm que ter um certo cuidado, eles têm que prestar atenção, porque os acidentes estão aumentando nessa faixa etária, né? Justamente por causa do uso abusivo do álcool. E aí entra também o programa nesse trabalho de prevenção, junto com o Balada Segura, né? Então, o que eu sei aqui no município de Lajeado, que recentemente eles se reuniram, né, o Detran com a Secretaria de Trânsito, né, daqui do município, e vai sim ser implantado o Balada Segura num prazo de 30 dias aproximadamente, né? Então, o Balada Segura veio com essa proposta de trabalhar junto aos jovens, nas escolas, nesses estabelecimentos comerciais, a prevenção, a conscientização do não usar a bebida para diversão, né? Porque hoje em dia os jovens acham que para se divertir tem que beber, né? E isso tudo soma-se com a direção, né? Porque eles vão para se divertir, bebem, passam, né, do nível, enfim, e vão para a direção, vão para a autoestrada e acontecem esses acidentes geralmente graves e fatais, né? Que os índices de mortalidade nessa faixa etária aumentaram. Então, provavelmente que é a sequência da implantação da Balada Segura é que a gente venha se juntar, né? Venha trabalhar juntos essas questões. Então, mais uma iniciativa importante, né, que vem aqui para Lajeado também. Ao terminarmos aqui a nossa conversa de hoje, Gilmar, você falou algo muito interessante e que talvez seja simples, mas essencial para a gente entender essa cultura. A questão da diversão, não precisar de álcool. Será que essa talvez é uma das coisas que a gente tem que trabalhar na cabeça, não só dos jovens, mas talvez também dos adultos, essa cultura de que para se divertir tem que ter álcool? Você acha que isso talvez seja uma mudança importante da gente fazer na nossa cultura? Exatamente, como você mesmo mencionou antes, a gente está trabalhando essa mudança de cultura, essa mudança desse pensamento, né, com relação ao uso do álcool, que não há necessidade de tu sair para se divertir, ter que encher a cara,
né? Vamos falar a linguagem bem clara, né? O pessoal hoje, os jovens hoje, eles fazem como é que se diz, o concentra, né? Antes, ou seja, pelo que eu ando observando, né, dos jovens hoje, eles fazem esse concentra, vão para a balada já embalados com o álcool. Então lá é uma sequência de erros absurdos, né? Então eles já saem desse concentra, vão para a direção já alcoolizados, vão para a balada, aumenta a dose e aí é que acontecem esses acidentes. Realmente, de fato, a gente tem que trabalhar essa cultura, essa mudança de pensamento dentro de casa. Não é a mesma coisa como hoje a gente trabalha dentro do meio ambiente, né? A gente trabalha, as escolas principalmente estão trabalhando lá desde a educação infantil essa questão de preservacionismo, de sustentabilidade, de recolhimento do lixo, separação do lixo, o cuidado com a água, a economia para não gastar com a água. Bom, a mesma coisa é com relação às drogas lícitas e ilícitas. A gente tem que trabalhar desde lá da educação infantil, né? Porque essa criança, ela vai levar para dentro de casa. Ela mesma vai cobrar da família essas atitudes, né? Então, o que a gente pensa hoje, o grupo de trabalho que a gente conversa muito a respeito disso, que os jovens, a gente pode trabalhar a educação infantil até, vamos dizer assim, até a faixa etária dos 15, 16 anos, né? Acima disso, dos 18, a gente não tem mais como, né? Porque ele já tem aquela cultura impregnada, né? Então, o que a gente pode trabalhar é essas crianças que vão levar essa nova cultura, esse novo pensamento para esses mais velhos a refletirem sobre as suas atitudes. Então, a gente, dentro desses parceiros que a gente tem o pessoal da Associação Médica do Vale do Taquari, nós temos a Uniodonto, né, que vão trabalhar, que a gente está pensando ali, principalmente a Unimed também com seus profissionais, a trabalhar essas questões para refletir, pensar e discutir junto aos pais. Então, é para sair uma cartilha, né, de uma forma resumida, para orientar esses pais, esses adultos, para que possam refletir junto com esses jovens. Muito bem, ou seja, a gente pode ter uma vida alegre, né, divertida, mas podemos fazer isso sem encher a cara, como você falou. É possível, é possível, né? É possível. Então vamos apostar nisso. Gilmara, muito obrigado pela sua presença. Desejamos que o programa Vida Mais Vida continue firme e forte, agregando mais pessoas e junto com tantas outras pessoas nós podermos viver uma vida cada vez mais saudável e mais alegre, de uma forma natural, uma forma saudável. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Castelo Forte. Eu que agradeço, pastor Eric, e nós estamos sempre à disposição para vir aqui esclarecer e trazer mais informações sobre o programa Vida Mais Viva. E estamos à disposição, né? A sede do programa fica na Secretaria de Educação, no período da tarde. Quem quiser saber mais sobre o programa, quem quiser solicitar algum trabalho, alguma informação desses parceiros que a gente tem disponível, a gente está à disposição também. Muito obrigado.
a nossa reflexão bíblica. Certa vez, Jesus, sentado, conversando com um grupo de pessoas, fez a seguinte pergunta: com quem posso comparar as pessoas de hoje? Jesus Cristo fez essa pergunta há quase 2000 anos atrás. No entanto, é uma pergunta muito atual e pertinente. Poderíamos perguntar também, hoje, como podemos entender as pessoas, o seu pensamento, as suas atitudes. Jesus fez uma comparação. Ele disse para as pessoas ao seu redor que pareciam pessoas como grupos de crianças sentadas numa praça. E essas crianças agiam de uma forma inversa. Por exemplo, quando tocava música alegre, música de casamento, elas não dançavam. E quando tocava música triste, música de velório, elas não choravam. Jesus com isso quis dizer que as pessoas, elas agiam de uma forma confusa, de uma forma difícil de entender e que muitas vezes justamente não faziam sentido na sua reação, na sua forma de viver a vida. Ele usou mais alguns exemplos, como por exemplo, a impressão que as pessoas tinham de João Batista, que foi um profeta muito dedicado, simples, humilde, e muitos acusaram ele de ser dominado por um demônio. Assim, Jesus quis dizer que muitas pessoas estavam confusas e não conseguiam interpretar corretamente o que estava acontecendo ao seu redor. Também no século XXI, em nosso meio, seja em Lajeado, no Brasil, pelo mundo afora, muitas vezes percebemos uma certa confusão, uma certa dificuldade nas pessoas interpretarem, discernirem o que está acontecendo na sua vida pessoal, o que está acontecendo na sua família, o que está acontecendo no mundo. Às vezes, percebemos situações onde, quem sabe, deveríamos estar tristes, mas naquela situação, às vezes, tem pessoas fazendo festa, se alegrando. Em outros momentos, deveríamos alegrar, festejar alguma data, alguma conquista, alguma coisa bonita, e às vezes tem pessoas que estão tristes, que estão chorando e que não conseguem se alegrar. Enfim, o ser humano muitas vezes está confuso. Também no mundo da espiritualidade, pessoas às vezes olham para tantas ideias, filosofias diferentes e ficam ainda mais confusas e decepcionadas e não sabem a quem escutar. Jesus Cristo, ele deixa um ensinamento muito importante e também fácil de compreendermos. Jesus disse: é pelos resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Amigo, amiga, é muito importante discernirmos, refletirmos o que está acontecendo em nossa vida, em nosso mundo. O que é verdadeiro? O que vem de Deus? Será que tudo aquilo que outros falam em nome de Deus é verdadeiro? É de fato confiável? É baseado na palavra de Deus? Assim, Jesus nos convida a observarmos com atenção qual é o resultado, o que vem daquele ensinamento, daquelas atitudes, daquela postura, daquele jeito de ser e de viver. Tem pessoas que às vezes falam bonito ou falam bastante. Tem pessoas que têm um palavreado convincente, cheio de elogios, de esperança. Mas é importante não só ouvir essas palavras, e sim observar, olhar qual é o resultado desse discurso, dessas promessas, desta pregação.
Assim, Jesus nos convida a sermos pessoas atentas, observadoras, que refletem, que analisam e que a gente se pergunte qual é o resultado, o que isto produz. Pois a sabedoria que vem de Deus vai produzir resultados condizentes, resultados que mostram que essa palavra, esse ensinamento, essa atitude realmente está baseada na sabedoria que vem do alto, que vem do Deus eterno. Que Deus nos ajude a sermos pessoas conscientes, que observam, que olham e que escolhem o melhor caminho, porque este caminho está baseado nos frutos que vêm de uma vida sábia e uma vida bem vivida sob a direção de Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos com sabedoria. Amém.